Casa e Estilo Design, na nossa matéria de boas-vindas à Sasman Lighting Solution. Hoje com o Maurício Adriano dos Santos, responsável por essa loja simplesmente encantadora. Parabéns, Maurício. Realmente a loja surpreende, né, pela variedade e possibilidades que coloca para profissionais e também para consumidores. Ah, sim. A gente tentou aqui, né, vamos cada vez fazendo um trabalho mais específico, tentando agregar as marcas mais conhecidas do mercado, tanto nacional como importados, entendeu? Principalmente a linha italiana, alguma coisa de um design muito mais avançado, né? Então a ideia é realmente estar trazendo esse tipo de produto, uma coisa mais dentro do público aqui de Santos, né? A gente vê por tantas construções novas, o pessoal tem pedido alguma coisa melhor, né? E a gente tem que realmente, já temos a loja que é a Sasman Soluções Inovadoras já há 10 anos de mercado, né? Então a gente tem sentido essa necessidade do nosso cliente, né, de ter uma coisa mais específica, né? Nós temos uma relação do atendimento de uma linha mais bruta. Agora uma coisa mais uma linha mais decorativa, uma coisa mais direcionada, né? Então, podendo também estar atuando junto com os arquitetos, decoradores, designers que tem aqui no mercado, né? Então a gente poder realmente atendê-los de uma forma adequada. Legal. Coisa que somente com uma nova loja, né, a gente poderia realmente estar fazendo, inclusive para se tornar uma coisa bem distinta, né? Verdade. A maioria de nós consumidores e também, né, dos profissionais da área conhece a Sasman justamente pela estrutura que oferece, que ajuda a iluminar as nossas casas, né? Toda uma parte que fica escondida, que a maioria das pessoas não vê, né, não percebe, que por trás, né, dessa parte estética, né, mais bonita e que a gente enxerga, existe também todo um sistema, né, que está oculto e a Sasman tem aí 10 anos de experiência, né, expertise nessa área mais específica. Bacana quando vocês sentiram as possibilidades maiores, né, justamente em função de todo o desenvolvimento que o mercado cientista tem atingido nos últimos anos, né? E como é que você vem sentindo essa relação também com os profissionais? É diferente, naturalmente, quando a gente traz, né, para a parte externa justamente a questão estética, né, da iluminação. Não, com certeza. Esse tipo é um contato muito mais direto, né, dinâmico, porque vamos dizer, na parte de materiais diversos é uma coisa muito corrido, né? Então aqui você tem um trabalho mais direcionado, um nicho de projeto, porque vamos dizer, hoje um sistema luminotécnico você vem realmente realçar toda uma linha decorativa, né, que tem dentro de uma residência. Então esse é um tipo de trabalho muito minucioso. Então a gente conta aí com profissionais, arquitetos aqui que trabalham conosco, que realmente para dar essa condição diferenciada de trabalho, né? É uma coisa bem minuciosa, muito detalhada, né? Porque realmente a gente não pecar com o nosso cliente, né? Nós temos um nome a zelar há mais de 10 anos no mercado e a gente vai conseguir realmente, com essa nova empresa, esse novo empreendimento, reafirmar todo esse bom trabalho que a gente já tem colocado durante todos esses anos. Perfeito. Hoje existem novas tecnologias, né? A tecnologia LED chegando, há uma preocupação muito forte também dos profissionais e também do consumidor final, né? Em relação à economia de energia, a questão da sustentabilidade, e a tecnologia traz tudo isso no seu escopo, não é? O LED, né, que muda totalmente o conceito, a gente começa a enxergar de uma outra maneira também essa parte que não vai só na questão estética, mas também na questão técnica, e o projeto luminotécnico é imprescindível. Sim, sim. Então o que acontece hoje com o LED? O LED é um produto ainda novo a nível
mundial, né? Mas ele é um produto cada vez mais que ele vem se inovando. Vamos falar aqui em mercado nacional. Hoje nós somos distribuidores aqui da Baixada Santista e trabalhamos com produtos exclusivos da Philips. Então a Philips o que é? Ela é nada mais do que a empresa homologadora. Então todas as outras empresas elas vão seguir a Philips em cima de tudo aquilo que ela executa. Então a gente não está querendo vir começar um trabalho com produtos importados, básicos. Então a gente já quer realmente trabalhar com o top e fornecer realmente o top de linha, entendeu? É realmente gerenciar o melhor para o público santista, porque eles merecem. No quesito estético, né? A gente percebe que há uma linha bastante contemporânea, a gente percebe que a loja privilegia, né, os vários estilos e, portanto, muitas possibilidades, até porque cada pessoa tem um pouco o seu estilo de vida e, naturalmente, expressa muito isso no decor, né, na decoração, no contexto da sua casa, né? E eu vejo que aqui vocês têm uma possibilidade, um leque bastante amplo, trazendo itens muito contemporâneos, e quando a gente pensa que contemporâneo é a possibilidade de usar de tudo um pouco, não é? Sim, sim. A ideia é justamente, tendo essa linha de variedade e dentro de uma linha direta com o arquiteto, mesmo com o cliente, a gente realmente está visualizando, deslumbrando aquilo que ele gosta. Realmente entender dentro de uma linha de trabalho que ele está sendo feito um trabalho diretamente para ele. E isso também é dentro dessa linha de variedade. Para mim, simplesmente a gente não chegar e ser uma relação de uma citação taxativa, né? Isso ou é aquilo, né? Então, quer dizer, ter uma relação de ponto de escolha, né, para o cliente, né? Perfeito. Bom, muito sucesso, tenho certeza que essa parceria também que o programa acaba agora firmando junto com a Sasman Lighting Solution, né? A gente espera que seja muito ampla, até porque a gente já começa com um projeto grande que é, né, o nosso estúdio da Santos Art Decor, né? Então já vi que a nossa arquiteta responsável já esteve conversando com o pessoal da equipe técnica que está ali atrás, né, nos bastidores, desenvolvendo a ideia do projeto, e vamos trazer muitas novidades, hein? Mas não vamos contar tudo para o pessoal não, mas muito obrigado por essa confiança, né, de estarmos aí juntos nesse contexto que certamente vai ser fantástico. Ótimo, com certeza, sempre abrangendo cada vez mais, né, firmando uma parceria, né, diretamente com você, diretamente com o povo santista, né? Então, a Baixada Santista, a gente quer realmente manter esse link cada vez mais formado justamente com o povo daqui, que é onde a gente aplica e tem a relação do nosso investimento. Perfeito. Maurício Adriano dos Santos, Sasman Lighting Solution. Bom, o nosso primeiro encontro, essa nossa matéria de boas-vindas. Teremos outras mostrando um pouco, ampliando um pouco a nossa visão sobre a loja e, claro, possibilidades, né, incríveis dentro do design, do decor, né, e, claro, deixar as nossas casas mais iluminadas, mais bonitas. Obrigado. Opa, é um prazer. Delano Home Styling. A moda veste sua casa. Sua casa Delano. Coisas da casa, diferente de tudo que você já viu. Elegante, sofisticada, contemporânea.
Venha e surpreenda-se. No Gonzaga e Praia Mar Shopping. Coisas da casa, assessoria e decoração. Revestimenta, revestindo sua vida com alegria. Você sabe onde encontrar os móveis mais bonitos de Santos? E onde encontrar móveis de design, requinte e sofisticação? Catel Casa, móveis e decoração. Sempre o melhor negócio. SV2 Arquitetura. A garantia de uma obra tranquila. Sua obra com final feliz. Sasman Light Solution. Estilo, se tem ou não. Das Marias, uma questão de estilo. Galeria do Vinho by Sávio Soares Selections. A melhor seleção de vinhos artesanais. Tradição e elegância para celebrar momentos inesquecíveis. Galeria do Vinho.